Olha só, hoje a gente vai mergulhar num tema que é delicado, mas muito necessário. Sabe quando alguém começa uma jornada com a gente lado a lado e de repente simplesmente para no meio do caminho? Pois é, existe uma dor que não é a de começar sozinho, mas sim a de ver um projeto se quebrar no percurso. É sobre isso que a gente vai conversar. E é aqui que o negócio aperta, né? A dificuldade de verdade não é nem começar um projeto sem ninguém. O desafio real, aquela dor que incomoda mesmo, é ter que seguir em frente quando um parceiro, um sócio, um amigo que jurou ir junto, desiste. É a quebra de um pacto. E é isso que dói. Essa situação toda acaba nos jogando num dilema, e é justamente nesse ponto que muitas, mas muitas jornadas acabam. A desistência da outra pessoa vira uma justificativa, quase uma desculpa bonita para nossa própria paralisia. É um fenômeno muito curioso se a gente parar para pensar. Muitas vezes, a falta de comprometimento do outro vira a razão perfeita para não continuar. O argumento parece até lógico. Ah, mas fulano não quis mais, então não tinha como eu seguir. E pronto. A dependência do compromisso alheio vira essa armadilha super sutil que justifica a gente ficar parado. Isso nos leva para um conceito fundamental, a tal da impunidade afetiva. Sabe aquele hábito cultural de deixa pra lá, de passar pano? É isso. A gente começa a normalizar a falta de compromisso do outro só para manter uma paz que, no fundo, é falsa. Aceitamos menos do que o projeto merece, menos do que nós merecemos, tudo para evitar o desconforto de uma conversa difícil. Mas é aqui que a análise propõe uma virada de chave, uma mudança fundamental. O chamado divergente diz o seguinte: essa jornada não é e, na verdade, nunca foi sobre os outros. É sobre a responsabilidade individual de cada um. O ponto crucial é esse. Olha só, para quem decide liderar, inovar, construir algo que vale a pena, a visão tem que se bastar. A responsabilidade simplesmente não dá para transferir. Ela não pode ser refém da coragem, do humor ou da decisão de outra pessoa de ficar ou ir embora. Quem começa junto pode não terminar junto e tudo bem. Isso não pode invalidar o caminho. E essa mudança de mentalidade fica nítida no jeito de falar. De um lado, tem a expectativa, que é uma pergunta que quase pede permissão. Você vem? E do outro, tem um movimento, uma declaração de que as coisas estão acontecendo. Eu estou indo. Percebe? Uma postura fica esperando validação, a outra cria a própria realidade. O que esse slide mostra de forma brilhante é a consequência de cada atitude. A ação, o movimento, isso inspira confiança, gera respeito. As pessoas se sentem atraídas pela convicção. Agora, a expectativa, essa coisa de ficar esperando pelo outro, só cria uma relação frágil de controle e de dependência. Ok, legal. Mas e na prática, como é que a gente mantém o rumo quando parece que tudo vai desandar? A fonte aqui nos dá 5 insights, 5 modelos mentais para a gente fortalecer o nosso compromisso. Vamos a eles. Vamos passar por cada um. Primeiro, o sonho é seu, é intransferível. A validação emocional dele não pode ser terceirizada. Segundo, haja antes de pedir apoio. As pessoas seguem o movimento, não só a boa intenção. Terceiro, e esse é crucial, cuidado com a impunidade afetiva. Tolerar quem está freando o projeto é, no fundo, trair a própria visão. Quarto, entenda que liderar às vezes exige confronto. Ter foco e dizer não é ser grosso, é ter compromisso. E por último, abrace a dor de continuar. Porque seguir em frente quando alguém desiste, é aí que se revela o verdadeiro tamanho do seu comprometimento. E isso tudo nos leva ao ponto alto dessa análise. A gente chega num conjunto de perguntas que são, na verdade, a régua para medir a verdadeira força de um sonho, de uma visão. A primeira pergunta é a mais direta. Qual é o limite quando aquela companhia inicial vai embora? A jornada para ou continua? Agora a provocação aumenta. E se a oposição vier de alguém que a gente respeita muito, uma pessoa cuja opinião importa, diz que o caminho está errado? A convicção continua de pé? E, finalmente, o teste mais íntimo de todos. E se o apoio faltar justamente de quem a gente mais ama? Quando o suporte emocional mais próximo não vem, o que acontece com o projeto? A conclusão que essas perguntas forçam a gente a encarar é muito poderosa. Se a resposta para qualquer um desses cenários for "eu paro", isso é um sinal. Um sinal de que o sonho ainda não foi totalmente internalizado. A posse verdadeira de uma visão é, por definição, incondicional. E no fim, tudo se resume a este mantra, uma síntese para a ação. Faça o que precisa ser feito, com apoio, sem apoio e talvez o mais difícil de todos, apesar do apoio, que às vezes pode até tentar nos desviar do caminho.
No final das contas, a distinção é muito clara. Outras pessoas podem ser participantes, e participantes vitais, importantes, mas a responsabilidade final pela visão, pela direção, pela continuidade, essa pertence a quem se propôs a liderar. E a gente encerra com esse pensamento que é uma verdadeira provocação. Talvez os obstáculos não sejam externos. Talvez a vida esteja só ali, esperando um sinal de comprometimento total, esperando que cada um assuma de verdade o papel que afirma que quer ter. A responsabilidade é, e sempre foi, o ponto de partida de tudo.